Sejam bem-vindos ao canal Vinha do Cordeiro. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Jeremias 29, versículo 8, que diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Após a morte de Salomão, o povo de Israel ficou dividido. 10 tribos que formaram ali o Reino do Norte não quiseram ficar sob o reinado de Roboão por causa dos pesados impostos e do jugo mais pesado que ele prometera sobre o povo de Israel, mais pesado do que o jugo de Salomão. E 2 tribos que formaram o Reino do Sul, que eram as tribos de Judá e Benjamim, aceitaram viver sob o reinado de Roboão. Essa divisão política, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul trouxe também como consequências para o povo de Israel a divisão espiritual. No caso do Reino do Sul, que era o povo de Judá, eles se afastaram de Deus, eles não queriam ouvir o profeta Jeremias, que era o profeta enviado por Deus com a verdade, que é a palavra de Deus, e preferiam ouvir Ananias, que era um profeta, um falso profeta, que só dizia coisas boas para o rei e para o povo de Israel, coisas que eram agradáveis aos ouvidos de todos, coisas que satisfaziam e iam ao encontro, da vontade deles, e coisas que o Senhor não tinha falado, e ouvia um profeta que o Senhor também não tinha enviado. Trazendo para nós nos dias de hoje, não é diferente, porque existem muitos profetas que estão profetizando em nome de Jesus, existem muitos adivinhos que estão adivinhando em nome de Jesus, existem muitos sonhadores que estão sonhando em nome de Jesus. Existe também muito misticismo, muito esoterismo, muito sincretismo, que estão também nos dias de hoje e que estão levando após si milhões de pessoas que estão aprendendo errado e que estão sendo ensinadas erroneamente e que estão acreditando e estão fazendo a verdadeira vontade de Deus. No livro de Mateus 24, versículos 4 e 5, Jesus diz assim: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia diz que o inferno não prevalecerá contra a Igreja de Cristo, mas ele vai tentar. Ele vai tentar, e uma das maneiras, uma das muitas armas que o demônio usa para causar divisão na Igreja do Senhor, para causar dissensão na Igreja de Cristo, é exatamente a falsa profecia, os falsos ensinos, as heresias, os votos financeiros, os propósitos financeiros, acrescentando ensinamentos que não estão na palavra de Deus e tirando outros ensinamentos que estão na palavra de Deus, com o intuito assim de causar confusão na Igreja de Cristo. Mas a Bíblia diz também que Deus não é Deus de confusão. Então, quando Jeremias profetizava que o cativeiro babilônico seria de 70 anos, o falso profeta Ananias profetizava que o cativeiro seria de 2 anos. Ou seja, as pessoas, elas preferem acreditar ou preferem escolher o caminho mais fácil, o caminho mais curto, os atalhos, os caminhos que levam mais rápido à felicidade, à alegria, ao prazer, aquilo que traz acalento ao coração, aquilo que satisfaz o ego da pessoa,
Então, é por isso que as pessoas não acreditavam nas palavras de Deus, porque Deus ele fala aquilo que nós precisamos ouvir e o mundo fala aquilo que nós queremos ouvir. E aí no versículo 9, de Jeremias 29, Deus continua falando através do profeta Jeremias, que era o verdadeiro profeta, enviado por Deus para expressar ali a vontade de Deus para o povo de Israel ali, que era a nação de Judá. Aí ele diz assim, porque eles, não está falando dos falsos profetas, vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Então o profeta que o Senhor não enviou, que era o profeta, entre aspas, Ananias, ele estava falando palavras que Deus não falou. Ele estava entregando profecias que Deus não profetizou. Ele estava falando em nome de Deus e Deus não o autorizou. Deus não o enviou para falar em seu nome, porque Deus não habita na incredulidade, na infidelidade, na rebeldia. Deus é a verdade, então ele não habita onde existe mentira. No livro de João 5, versículo 43, Jesus diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Foi exatamente o que aconteceu com o profeta Jeremias. Ele veio realmente em nome de Deus, foi levado por Deus até a nação de Judá, o reino do sul, para profetizar as palavras do Senhor. E o povo não o aceitou. E o Ananias, que foi em seu próprio nome, e alegava que estava ali em nome de Deus, ele foi aceito pelo povo com as suas mentiras. Então, quando a palavra diz que o povo está perecendo, ou o povo está sofrendo, ou o povo está morrendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, é uma passagem bem atual, porque se a pessoa está ali, o casamento destruído, é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Está com a família destruída, os filhos nas drogas, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Está com a vida financeira destruída, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Está com a vida profissional destruída, falta de conhecimento da palavra de Deus. Está padecendo uma enfermidade, está afundando aí numa provação, está vivendo atribulado, angustiado, triste, querendo desistir de tudo, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E é também o que o Senhor Jesus diz aqui, no livro de João 8, 31, 32, ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, na palavra do Senhor Jesus, Então, ele não está falando aqui na palavra do pastor, do bispo, do apóstolo, da apóstola, da bispa, do missionário, do pregador, do ministro, do diácono, da diaconisa. Não, ele está falando: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que o Senhor Jesus está nos dizendo é que não existe autoridade em todo o universo. Não existe maior autoridade do que a autoridade dele. A autoridade do Deus Criador de todas as coisas, do nosso Senhor, do qual nós somos servos e discípulos. Aí, então, quando o Senhor Jesus ele diz para ser meus discípulos, ele não está falando que nós devemos seguir um outro discipulado, a não ser o discipulado dele. Eu gostaria de encerrar com a passagem de João 3, versículo 19, que diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Então, o que essa passagem está nos dizendo, né? Exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Ele veio e foi rejeitado pelos seus e por muitos outros. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem negar a si mesmas e ir após o Senhor Jesus. Então, o que acontece é assim, as pessoas estão escolhendo viver ali na promiscuidade, na devassidão, viver na fornicação, viver no adultério, viver na prostituição, viver os desejos e os prazeres da carne, em detrimento de viver a vontade do Senhor Jesus. Então, elas escolheram, né? Escolheram fazer a vontade delas mesmas e escolheram seguir suas vidas sem ir longe da presença do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.